Em 2021, o perfeito será visto em você. Senhor nosso Deus, nós queremos nos entregar aqui no nome de Jesus Cristo, na dependência total do Teu Espírito. Põe, Senhor, em nós as Tuas palavras. Ajuda-nos para que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que o Senhor Jesus fale e que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Então, ó Deus, abençoa-nos. E eu imploro ao Senhor para que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. O grande pregador A.W. Tozer dizia: dá-me, ó Deus, dá-me uma voz que seja como a tua voz, para que quando as que são verdadeiramente suas ovelhas escutarem a minha voz, elas atendam a tua voz e te sigam. E te sigam. Dá-me, ó Senhor, ser um pregador que não seja escravo das multidões, mas sim servo de Deus. Dá-me, ó Senhor, não olhar para as honrarias, mas sim para o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Como em nossos dias nós precisamos de algo que seria um absurdo falar em outros tempos, de pregadores livres, de pregadores que não sejam escravos das multidões, homens livres. Essa é uma expressão que nós utilizamos demais. Somos homens livres, e de fato somos. Seríamos nós homens livres? Quantos continuam escravos? Escravos das suas paixões, escravos dos seus pecados. Mas quem são os homens livres? Homens livres tomam decisões, homens livres têm poder de governar. Por quê? Porque são livres. Quando no passado as decisões eram tomadas nas polis, eram os homens livres que podiam tomar as decisões. A própria palavra eclesia, que é uma reunião de quê? De homens livres. E eu creio que hoje aqui eu estou falando a uma eclesia, eu estou falando a uma reunião de homens livres. E quando homens livres se reúnem, decisões são tomadas. O governo se manifesta. E o governo, a basileia, o reino, o governo, se traduz numa palavra latina especial, porque onde há homens livres, existe governo, existe basileia, a palavra grega, existe dominum, o domínio. Aonde há o domínio? Aonde existem homens livres. E aqui há homens livres. E se há homens livres, o domínio, o poder, o governo estão aqui se manifestando. O reino de Deus está aqui se manifestando. Mas quem de fato são homens livres? Eu gostaria que você viesse comigo ao Evangelho de João, num texto amado por todos nós. Quando Jesus,
ouvindo os judeus que haviam crido nele, diz no versículo de número 31 do capítulo de número 8 do Evangelho segundo João: se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, sereis livres. O pecado, quando entrou no mundo, trouxe duas coisas: morte e corrupção. E que para aqueles que pensam que a morte tudo finda, não tudo finda, porque embora morramos, a corrupção permanece, tanto que putrefa o nosso corpo, que ainda se manifesta em nós o que? A corrupção. Por isso a Bíblia diz: ainda que esse tabernáculo se corrompa, que esse tabernáculo seja destruído, há algo dentro de mim, um espírito que se renova a cada dia, que não pode ser corrompido. Por quê? Porque estou livre. Sou verdadeiramente livre. Tenho a autoridade que somente a libertação pode me dar. Nós poderíamos falar sobre tantas libertações, mas há uma coisa que temos que ter como advertência para nós. Aquilo que nos é falado na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5 e no versículo de número 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para voltarmos a sermos escravos, não para voltarmos a nos endividar, não para voltarmos a sermos levados, como a Bíblia diz: aquele que deve é escravo daquele a quem é devedor. Não volte a colocar-se de novo debaixo de jugo de servidão. Uma coisa, meu irmão, é a emancipação, outra coisa é a verdadeira libertação. Nós somos um país, dos últimos países, se não o último país, a declarar a liberdade aos escravos. Eles foram emancipados. Foram verdadeiramente livres? Quantos demoraram? Quantos conseguiram se apropriar da liberdade tão oferecida, tão almejada, tão querida? Mas emancipados foram. Emancipados, muitos deles historicamente, para se colocar de novo debaixo de outro tipo de jugo, outro tipo de escravidão. Mas Cristo não fez assim conosco. Cristo nos libertou para que não nos coloquemos de novo debaixo de jugo de servidão. Eu poderia dar tantos exemplos bíblicos de libertação. Eu poderia dar o exemplo do povo de Israel sendo liberto do Egito. Eu poderia dar o exemplo de tantos homens e mulheres de Deus que foram libertos e livres, como aqueles que foram livres do fogo da fornalha. Mas eu gostaria de falar a respeito de um homem que foi livre e que, se Cristo não estivesse presente, eu quero desde já afirmar, esse homem jamais teria sido livre. E não se escandalize comigo, porque eu quero falar com você de Barrabás. Barrabás. Todos nós conhecemos a história deste homem, Barrabás.
A história desse homem que Cristo tomou o seu lugar. E por Cristo tomar o seu lugar, eu quero dizer uma coisa: eu sou Barrabás, porque Cristo tomou o meu lugar. Eu quero dizer outra coisa: você é Barrabás, porque Cristo tomou o seu lugar. Nós normalmente dizemos que assim foi dito. Há uma tradição de se libertar um prisioneiro. E eis aqui 2 prisioneiros. Eis aqui Jesus, chamado Cristo, e eis aqui Barrabás. Escolhei hoje. Solte-nos Barrabás. E dizemos, foi a vontade do povo que soltou Barrabás. Eu quero dizer que não foi a vontade do povo que soltou Barrabás. Foi a presença de Jesus que libertou Barrabás. Porque se Jesus não estivesse presente, Barrabás não estaria liberto. Ele já estava com os dias contados. Assim como aquele homem na cruz diz, nós, com razão. Quando ele diz nós, ele não está se referindo apenas a ele e ao outro. Ele está dizendo nós que seríamos aqui crucificados, nós 3 seríamos aqui crucificados. Barrabás com razão, eu com razão, você com razão, nós seríamos crucificados, mas este, o que fez? Há muita gente que está pensando que por outro motivo foi liberto. Foi a vontade do povo, foi a autoridade de César. Não, nada disto libertou Barrabás. Jesus tomou o lugar de Barrabás. É isso que nós temos que entender e que temos que pregar de uma vez por todas. Não foi o povo poderia gritar, porque se o reino, se Roma decretasse a morte de Barrabás, não adiantaria 10 Jerusaléns gritarem uníssono que ele não seria liberto. Mas ele só foi liberto porque Jesus tomou o seu lugar. Jesus tomou o lugar de Barrabás para quê? Para ser tratado como Barrabás merecia ser tratado. Para que Barrabás, pasme, fosse tratado como Jesus merecia ser tratado. Isso é ser um homem livre. Jesus tomou o teu lugar, para que ele fosse tratado como nós merecemos ser tratados. Mas ele tomou o nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser tratados como Jesus merece ser tratado. Se isso não causa um impacto em você, em mim, me deixa louco. Saber de algo como isto, que isso significa ser um homem livre. Que Jesus tomou o lugar de morte de Barrabás, para que Barrabás tomasse que lugar? O lugar de vida. Vai, Barrabás. Viva, Barrabás. Mas não viva apenas a sua vida. Vive a minha vida. Jesus tomou o meu lugar, para que ele morresse em meu lugar, para que eu vivesse no lugar dele, e eu vivesse a vida que ele deveria viver. Você está vivendo uma vida que merece ser vivida? Você está vivendo uma vida digna do evangelho que nós pregamos? Você está vivendo uma vida digna de que Jesus viveria? Você tem que viver a vida que Jesus viveria. Jesus está dizendo, dá-me a tua vida. Dá-me a tua vida com toda a tua humilhação, com toda a tua nudez, com todas as tuas feridas, com todas as suas enfermidades. Dá-me a tua vida com todas as tuas maldições. Ele levou tudo isso sobre ele. Ele pediu a nós tudo isto. Ele diz, dá-me a tua vida. A tua vida com tudo que a tua vida tem, com tudo que a tua vida acarreta,
com tudo que a tua vida sofre. Dá-me todas as suas dores, dá-me todas as suas humilhações, dá-me todas as suas maldições, dá-me a tua vida e eu te dou a minha. Eu te dou a minha para você viver. Mas diz também a palavra: não vos coloquei de novo. Que coisa terrível é saber que eu posso me colocar de novo. Sabe, liberdade não é algo para fracos. Com a liberdade vem decisões que só a liberdade pode proporcionar a nós. Lembre-se do que eu disse: homens livres governam. E não é todo o homem que tem coragem para governar. Por isso a Bíblia diz: se um escravo for liberto e ele não quiser ser liberto, ele será levado à porta da casa do seu senhor, e a sua orelha será pregada àquela porta, ao umbral daquela porta. Porque para que o escravo pudesse sair, não era uma questão apenas de ter um furo na orelha, ele tinha que rasgar a sua orelha. Por que algo tão severo? Há muitas outras interpretações que podem ser dadas a este texto. Meu amigo Glaucio Coraiola tem uma interpretação linda que diz: eu decidi ser escravo de Cristo. É lindo isso, mas na realidade isso é um castigo por não ter coragem de assumir a liberdade. Deus te deu a liberdade. Viva a liberdade que Deus te deu. Eu falei de emancipação e verdadeira libertação. E foi o Senhor Jesus que disse uma palavra extraordinária, porque não existe prisão que mais aprisiona alguém do que uma tumba, um túmulo. Quem pode escapar de uma sepultura? Foi o Senhor Jesus que disse: tirem a pedra. Em algumas versões, rolem a pedra. E então ele chama a Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Note que a grande importância do texto é: saia. Saia do túmulo. Saia da sepultura. A graça de Deus está operando em minha vida, em tua vida, em nossa vida, e o Senhor está nos dizendo: saia. Eu te libertei. Eu te libertei da morte, da escravidão do pecado, da corrupção, mas eu te dou uma palavra: saia. Eu digo a você: Lázaro, saia, venha para fora. Essa palavra Jesus não precisou utilizar para outros. Aquela menina, filha de Jairo, ele disse: levanta-te. Aquele jovem, filho da viúva de Naim, ele disse: levanta-te. Mas para Lázaro ele diz: saia. Por quê? Porque Lázaro era o único que estava no túmulo. E por isso não era suficiente dizer: levante-se. Era necessário dizer: saia deste lugar. Fora, este não é o teu lugar.
Você não tem que permanecer aí. Há muitas pessoas hoje que estão permanecendo no lugar que não deveriam permanecer. Deus te libertou. Você é um homem livre. E você é um homem livre para tomar decisões. Você é um homem livre para governar. Você é um homem livre para que o reino de Deus se manifeste nesta terra. Por isso você tem que sair do lugar que não é para você. Saia dos seus delitos, saia dos seus pecados, saia dos seus vícios. Saia, 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 saia. Esse não é o teu lugar. Houve uma outra vez que Deus disse a mesma expressão, saia, que no hebraico é, vem para fora. Quando Jesus falou, bem poderia se ouvir assim, Lázaro, vem para fora. Foi quando Deus chamou Elias. Que fazes aí, Elias? A ideia é, este não é o teu lugar. O que você está fazendo aí? Que fazes aí, Elias? Vem para fora. Deus havia dito a Elias, antes dos problemas, disse, vai, entra numa caverna, esconda-te, até que de lá eu te chame, e então sai e mostra-te perante o rei, esconde-te e mostra-te. Meus irmãos, durante esse período todo de pandemia, a igreja entrou numa caverna, a igreja se escondeu numa caverna, a igreja teve que estar ali. Deus mandou uma igreja para uma caverna, a fim de que, como na caverna de Adulão, fosse todos eles treinados, preparados, formados. Porque na caverna de Adulão, um homem comum entra e sai um herói entra e sai um rei. Mas há um momento que Deus diz, agora é hora de sair. E quando Deus te diz, agora é hora de sair, você não pode voltar àquela caverna. De certa maneira, eu diria que Elias se acostumou com a caverna. De certa maneira, o que aconteceu, Elias não esperava. Elias se preparou para um grande avivamento. O avivamento chegou, algo aconteceu, mas quando ele viu que as coisas não iam no ritmo que ele esperava, que as coisas não estavam acontecendo como ele esperava, Elias voltou para o deserto. Elias voltou para a caverna. Mas que fazes aqui, Elias? Eu te disse, fica até eu te mandar sair, e quando você sair, mostra-te. Igreja, homens, é hora de nos mostrar. É hora da igreja sair. O anonimato está terminando. É hora da igreja ter coragem. É hora dos homens dizerem, eu sou um homem livre. Eu tenho autoridade. Jesus disse aos seus discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, autoridade. A primeira coisa que Jesus disse, autoridade. E depois ele dizer autoridade, ele disse algo, ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos autoridade, mas nós também recebemos poder. Mas me parece que hoje a igreja procura mais poder que autoridade, por um motivo muito simples. Poder realiza, e autoridade exige obediência. Lembre-se daquele homem que Jesus falou, não vi fé igual a esta. Aquele homem falou sobre a autoridade. Ele disse, eu digo ao meu soldado, fica, e ele fica. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai, porque eu sou homem sujeito à autoridade.
Quando você é um homem livre, você é um homem sujeito à autoridade. E quando você é um homem sujeito à autoridade, você diz ao teu servo, fica, e ele fica. E você diz ao teu comandado, vai, e ele vai. Por quê? Porque você é um homem livre. Naquele tempo se chamava isso a paz romana, a liberdade romana, que o cidadão romano, o homem livre romano possuía. E isso causou temor às pessoas quando descobriram que Paulo era, por direito de nascimento, livre. Ele era cidadão romano. E o trataram como homem não livre. Todo o peso do império viria contra aquele que tratasse um cidadão romano erroneamente. E você acha que é menor no reino dos céus? Se te tratarem erroneamente, todo o peso dos céus, todo o peso do reino dos céus virá em teu socorro. Por quê? Porque se Cristo te libertou, você verdadeiramente é livre. Você é um homem livre, cheio de autoridade para fazer a obra que Deus deseja que você faça. Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi. A morte não pôde detê-lo. O túmulo não pôde detê-lo. Mas ele ainda precisava ser mais livre. Tirem-lhes as ataduras. Sabe, há uma expressão na Bíblia que as irmãs de Lázaro falam para Jesus: Senhor, já é 4 dias. Senhor, o meu irmão já cheira mal. O cheiro de morte, o cheiro da putrefação, o cheiro da decomposição já estava em Lázaro. Lázaro cheirava a cadáver. Lázaro cheirava a cheiro de morte. Os fluidos, os líquidos corporais haviam saído. Lázaro estava envolto em um manto. E aquele manto que envolvia Lázaro tinha um cheiro de morte. E quando Deus te salva, a primeira coisa que Ele faz, Ele te dá um banho para tirar para sempre o cheiro de morte da sua vida. E Ele te dá vestes novas. Você se lembra do filho pródigo? A primeira coisa que o pai mandou fazer, dê-lhe um banho e coloque nele vestes novas, e um anel de selar, e sandálias novas, e depois que ele se sente ao meu lado. Há um lugar reservado junto ao Pai, esperando por um homem livre. Por você, por mim, por cada um de nós. Barrabás! Não foi o povo que te libertou. Não foi um pregador que um dia pregou e você disse sim ao que ele pregou, que isso te libertou. Não, foi um Cristo maravilhoso, o verdadeiro, o único e fiel Senhor. Só há um caminho, só há a verdade e a vida, Jesus Cristo. E se Ele nos libertar, verdadeiramente somos livres.
Olha, eu só posso desatar alguém que Cristo já libertou. Quantos de nós queremos libertar nossos filhos, mas nós não podemos libertar nossos filhos? Queremos libertar nossas esposas, mas nós não podemos libertar nossas esposas. Queremos libertar a nossa nação, mas nós não podemos libertar a nossa nação. Mas eu conheço um que pode chamar para a vida aquele que está morto, e o seu nome é Jesus Cristo. E quando Ele chamar para a vida, então eu poderei tirar as amarras. Eu poderei ajudar a libertar, dentro dos limites do que eu posso fazer. Mas se o Senhor não libertar, eu não conseguirei. De nada adiantar-me a cortar as amarras, se Deus não ressuscitar. Você concorda comigo? Mas se o Senhor agir, se o Senhor agir na vida da minha esposa, se o Senhor agir na vida dos meus filhos, se o Senhor agir na vida da minha igreja, se o Senhor agir na vida dos meus amigos, se o Senhor agir na vida da minha nação, então eu poderei ir e eu poderei, obedecendo a Ele, desatá-lo. Desatá-lo. Então não será em vão o meu trabalho. A Bíblia diz: em Cristo Jesus, o meu trabalho não é em vão. Por quê? Porque eu sou um homem livre, ministrando a outros homens livres. Hoje aqui nós estamos trazendo uma palavra. Eu orava ao Senhor, e quando Deus começou a ministrar esse tipo de palavra para eu trazer, eu fiquei um pouco preocupado, eu confesso. Eu disse: Senhor, as pessoas estão esperando uma palavra talvez como: seja homem, disse Davi a Salomão. Mas há um grito hoje aqui: saia para fora. Esse lugar em que você está não é o teu lugar. Essa vida que você está vivendo não é a tua vida. Eu tenho algo melhor para você. Eu dizia ao apóstolo L, dentro do que ele estava falando a um grupo de pastores, eu dizia a ele: olha, o plano de Deus é perfeito. E se você tenta mexer em algo perfeito, o máximo que você conseguirá será tornar o que é perfeito em algo imperfeito. Não tente melhorar o plano de Deus, eu te garanto, você não consegue. O plano de Deus é o mais perfeito possível. Você não vai conseguir melhorar, mas se você confiar nesse plano, você verá coisas extraordinárias. Extraordinárias. Não vos coloquei de novo debaixo de jugo de servidão. Não vos coloqueis de novo. E como eu não me colocarei de novo a algo que nenhum de nós pode perder, porque se perder, se colocará de novo. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Deixe-me dizer uma coisa: você pode perder tudo, mas existe uma coisa que você não pode perder de jeito nenhum. Você não pode perder a sua fé. Paulo perdeu muitas coisas. Paulo perdeu sua saúde, Paulo perdeu sua liberdade, Paulo perdeu até a sua vida por causa do Evangelho. Mas uma coisa Paulo não perdeu: Paulo não perdeu a sua fé. E quando você não perde a sua fé, de fato você não perde nada, porque se a fé traz à existência o que não existe, quanto mais trazer à existência o que já existiu. Alguém glorifique a Deus. Por isso não perca a sua fé. Não perca a sua fé de forma alguma. Você pode perder até mesmo sua boa fama. Tem muita gente preocupada com o seu bom nome. Às vezes, para servir ao Senhor, você abre mão do seu bom nome.
Se você não me acredite, pergunte a Maria. Pergunte a Maria, mãe do Senhor Jesus. Maria tinha uma reputação, e era uma boa reputação, mas um dia Deus tirou isso dela, porque Deus disse para ela: você vai ficar grávida e solteira. Ela entendeu claramente quando o anjo disse: você conceberá. Como pode ser isso se não conheço homem nenhum? Não, você conceberá, será a obra do Espírito Santo em sua vida. Era a obra do Espírito Santo. Ela não cometeu erro nenhum, mas a reputação dela foi abalada. Uma vez, falando a respeito de Jesus, disseram: nós bem sabemos quem é Jesus, sabemos quem são seus irmãos, sabemos quem são suas irmãs, sabemos quem é sua mãe. Mais de 30 anos depois, e eles ainda falavam mal. Você está disposto a servir a Deus, a sair para fora, a dizer: Senhor, eu vou confiar plenamente em Ti, a entender que não é a vontade do homem. A Bíblia diz: os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade do Espírito, nasceram do Espírito. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, homens livres. Homens livres. Essa é uma mensagem muito simples. É uma mensagem que eu quero chamar você a uma responsabilidade, chamar a você a um confronto, a dizer a você: saia do lugar em que você está, porque esse não é o lugar. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? Eu não te chamei para isto. Eu não te chamei para ficar nesta caverna. Eu não te chamei para você se esconder. Eu te chamei agora para você se expor. Vai! E Deus ainda disse: apresenta-te diante do rei. Não tema o rei. Não tema Jezabel. Não tema esse espírito que está nesse mundo. Meus irmãos, nós somos a linha de frente de resistência do reino de Deus. Homens de Deus, levantem-se e combatam o espírito do anticristo, porque chegou a hora de nós sairmos e nos apresentarmos. A Bíblia diz que Deus tirou Davi de trás do rebanho e o pôs à frente. Mas teve um momento que Davi se apresentou. Se apresentou ao rei. E quando se apresentou ao rei, disse: ó rei, não temas. Eu gosto da ousadia de Davi. Teu servo há de matar esse incircunciso. Não temas, ó rei. Mas você ainda nem homem feito é. Ele disse: teu servo estava cuidando do rebanho, e veio um urso, e veio um leão, e matei tanto o urso e o leão, e assim como matei o urso e matei o leão, assim também este morrerá através de minhas mãos. Aleluia! Apresentar-se é ir ao confronto, apresentar-se é ir à guerra, apresentar-se é formar a fileira. Erga o seu escudo, o escudo da fé. Erga o seu escudo. A Bíblia diz: não apenas embrace o escudo, não apenas tenha o escudo, mas disse: erga o escudo, levante a fé, erga a sua fé, erga bem alto a sua fé, e você apagará todos os dados inflamados do inimigo. Levante alto a sua fé.
E quando você levantar a sua fé, deixe-me dizer, outra mão há de te levantar, porque Deus não acende uma lâmpada para colocá-la embaixo, Deus acende uma lâmpada para colocá-la no alto. O teu destino está no alto. E a Bíblia diz, não se pode esconder. Deixe-me dizer algo para você. Você como cidade edificada no monte, você por mais que queira, você não poderá se esconder. Por isso, vem para fora. Você é um homem livre. O homem livre forma exércitos. O homem livre forma conquista. Quando Jesus falou, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Isso era uma lei romana que todos entendiam. Onde estivessem 2 ou 3 homens livres, reunidos, o império havia chegado. Onde há 2 ou 3 reunidos, no seu meio eu estarei. O reino de Deus chegou, porque aqui há homens livres. Livres. A lei romana dizia, eles devem entrar na cidade e romanizar a cidade. Nós entramos na cidade e nós o que fazemos? Evangelizamos a cidade. Nós conquistamos o mundo através da palavra. Hoje nós nos preocupamos muito com muitas coisas, quando o segredo está apenas em uma coisa: Cristo em nós, a esperança da glória. Porque somos homens livres, e eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Mas não vos coloqueis de novo. Não perca a sua fé. Não naufrague em sua fé. Não abandone a sua fé. Não deixe a sua fé de lado. Mantenha viva a chama da tua fé. Alimente a tua fé. Mantenha ela sempre viva. E com isto agora eu quero terminar. Jesus, falando sobre o reino e sobre o desenvolvimento do reino, disse: é semelhante a um grão de mostarda. E de outra feita, Jesus, falando sobre a fé, disse: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Como o reino cresce, como o reino expande, como uma fé se desenvolve. Ela se desenvolve como uma semente de um grão de mostarda. Tanto maior a fé, maior o reino. Cresçamos em fé. Quando Jesus disse, os seus discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Jesus disse: se você tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. E o que isso significa dizer? Que fé só cresce de um jeito: sendo usada. Amém? Fé só cresce de um jeito: sendo usada. E quando nós usamos a fé, fé cresce. E quanto mais a fé cresce, mais se estabelece o reino. Mais o reino cresce. E o reino cresce com o quê? Com homens livres. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero entregar essa humilde palavra. Pedir ao Senhor que o Senhor vá além do que eu estou falando. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, realmente vivermos plenamente qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas.
O que aconteceria com Lázaro, ó Senhor, se ele permanecesse no túmulo? Todo aquele ambiente o contaminaria, todo aquele ambiente de morte o contaminaria. Ele voltaria a um estado de morte. Senhor, é necessário sair. Como disse o filho pródigo, eu me levantarei e eu irei. E nós hoje aqui dizemos a mesma proposta em nossos corações. Nós nos levantaremos e iremos para a casa do Pai. Entra no teu aposento e o teu Pai, o teu Pai que te ouve em secreto, te responderá: Senhor, nós entramos em tua presença. Nós queremos expandir o reino. Nós queremos trazer a expansão do reino. Nós declaramos aqui, Senhor, somos homens livres, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.